Vamos ao tema desta noite, porque é um tema extremamente reflexivo e eu preciso da sua atenção, preciso que você acompanhe comigo, porque o Senhor tem algo para nós nesta noite. Sentados como está, apenas feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, estabeleça a tua vontade nesta noite. Nós pedimos que a tua palavra, que é poder, tenha efeito sobre as nossas vidas e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. A base bíblica para esta palavra está em 3 livros e começaremos por Marcos 8:34. Marcos 8:34. Na versão NVI, que é uma versão extremamente contextualizada, diz assim: então ele quem? Jesus, chamou a multidão, e não apenas a multidão, mas chamou também os seus discípulos e disse, 2 pontos, isto aqui tem tudo a ver comigo e com você. Jesus nos chamando hoje, agora, e nos informando, Ele nos informa e nos desafia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para o cristão não há uma segunda opção. Para o cristão, para nós, os servos de Deus, homens e mulheres que seguimos a Jesus Cristo, todos nós, sem exceção, precisamos da cruz. Vamos agora para Romanos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Veja o que diz a palavra de Deus, já direcionada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Porque todos os que são conduzidos, no versículo anterior nós somos chamados, desafiados, agora nós somos conduzidos, ou seja, não estamos sozinhos quando carregamos a nossa cruz. Porque todos que somos conduzidos pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Próximo, até o versículo 17. Pois vocês, ou seja, nós que estamos aqui, não recebemos o espírito de escravidão para vivermos uma vida temerosa, mas recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio da qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito, o espírito humano, nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E, vírgula, se somos filhos, isso aqui é extremamente importante, que tem a ver com a mensagem de hoje. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, olha só, se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Agora, o último texto bíblico está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Veja o que diz este texto. Cristo nos redimiu de onde? Da maldição. Da maldição da lei. Quando se tornou maldição no nosso lugar. Tudo a ver com a cruz, tudo a ver com o sofrimento, tudo a ver com a beleza profética da cruz. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Estes 3 textos será a base para que nós possamos falar, meditarmos, aprendermos um pouquinho sobre a beleza profética da cruz. Quando comecei a orar, há uns 2 meses atrás, o Espírito Santo me conduziu a esta mensagem, eu comecei a visualizar a convivência, a prática cristã, sob o olhar da cruz. Todos nós recebemos da parte de Deus a nossa cruz, todos nós, e é sob medida, peso ideal, não é mais nem menos do que eu e você consigamos carregar. Mas o fato é que nós sempre temos a habilidade de fugir da cruz, de se esconder, de desaparecer, literalmente de deixar o cristianismo na mão e se esconder da cruz. Isto é um fato.
Isso é um fato porque somos seres humanos. Nós não gostamos que alguém veja o nosso sofrimento e nem veja a nossa cruz. Mas o que este texto que nós lemos nos orienta é que nós precisamos, e não apenas precisamos, mas nós temos que carregar a nossa cruz. Precisamos carregar, não adianta esconder. Não adianta você simplesmente querer negar a sua cruz. Só que nesta perspectiva profética, carregar a cruz se torna algo tão leve, tão suave, mas inseparável. Inseparável. Servo e serva de Deus. A beleza profética da cruz está em você viver a cruz de Cristo. E viver a cruz de Cristo é um dos maiores milagres que a Bíblia nos proporciona. Viver a cruz de Cristo é sobrenatural, é a eternidade se manifestando no ser humano que obedeceu, que aceitou o ide de Jesus Cristo. Existem pelo menos 10 razões pelas quais você não pode jamais abandonar a sua cruz, e hoje eu irei falar apenas uma delas. Mas esta será suficiente para nos justificar, para validar a necessidade de carregarmos a cruz. Mas enquanto você carrega a sua cruz, enquanto você está no dia a dia, você não precisa carregá-la sozinho. Você pode chamar alguém para te ajudar quando o cansaço chegar. Guimel, por favor, Guimel, você é jovem, você é servo de Deus. Me ajuda aqui um pouquinho, Guimel, eu já estou um pouquinho cansado. Olha, a cruz é minha, eu quero que você entenda que ela é minha. Assim como você tem a sua cruz. Mas você pode me ajudar a carregar um pouquinho essa cruz? Estou passando por algumas dificuldades. A idade chega, meu amigo. Você me ajuda, por favor? Mas não se esqueça que ela é minha, tá bom? Não queira pegá-la para você. Vamos colocar ali, Guimel. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Porque essa cruz é muito especial para mim, Guimel. Vamos colocá-la aqui. Muito bem, muito obrigado. Obrigadão, Deus abençoe. Me dá aqui um abraço. Obrigado pela ajuda, viu? Você não precisa carregar a cruz sozinho. Às vezes nós sofremos por carregá-la só. Mas nós temos o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus. E além deste Consolador amado, nós temos uns aos outros. Uns aos outros. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra e relata que nós devemos interceder, ajudar uns aos outros em oração, em manifestação, em graça, em misericórdia, em amor. Portanto, a beleza profética da cruz, ela começa estabelecendo exatamente este relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Esta semana mesmo eu fui surpreendido, porque o Espírito Santo agendou um encontro com uma colega de ministério, e foi maravilhoso. Foi um momento assim que nós estivemos juntos, orando, chorando, uns pelos outros. A cruz continua sendo minha, mas ter colegas de ministérios para carregá-la é maravilhoso. Existem alguns mistérios nesta cruz que transforma de uma forma tão poética uma simples madeira em algo tão nobre que nós vivemos no dia a dia. Por exemplo, você sabia que até o ano 400 depois de Cristo, ou seja, o 4º século depois de Cristo, a cruz não representava nada mais além de lugar de sofrimento? Os irmãos da igreja primitiva, as primeiras igrejas, os primeiros membros, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, tinham na cruz simplesmente como um lugar de sofrimento. E continua sendo, mas hoje nós olhamos para esta cruz, para esta beleza profética, com um olhar diferenciado. Mas no 4º século, Constantino, aliando a igreja com o Estado, ele teve uma visão, isto é que a história diz, talvez
seja apenas um ponto ideológico, cultural, para conquistar o Estado, não sabemos bem. Mas Constantino teve uma visão da cruz e ele usou a cruz como ícone. E para reforçar esta ideologia, ele ainda fez uso da sua mamãezinha querida, me parece que Helena, o nome dela. E a Helena, a mãe de Constantino, começou a buscar a cruz de Cristo. Pagou os arqueólogos, pagou pesquisadores e foram atrás encontrar a cruz de Cristo. Encontraram 3 cruzes e ela colocou, diz a história, que ela colocou 3 mulheres doentes, uma em cada cruz, e então a cruz que realizasse a cura seria a cruz de Jesus. E uma daquelas mulheres, dizem que ela foi curada, e a partir de então começou o ícone no cristianismo da cruz que cura, a cruz que renova, a cruz que restaura. E a história da igreja, ela desenvolve este ícone com a... Obrigado, meu irmão, pela gentileza, obrigado mesmo, Deus abençoe. A história da igreja, ela desenvolve este ícone da cruz, baseado nestas questões teológicas. Tanto é que quando nós olhamos, por exemplo, os franciscanos, que é um grupo religioso, eles usam a cruz de forma bem efetiva ainda nos dias de hoje. Mas quando olhamos para a reforma, no século XV, a reforma aboliu totalmente a cruz. Por quê? Porque a cruz não é lugar de adoração. A cruz não é o lugar que eu e você temos que prostrar para adorar. A palavra profética da cruz está na comunhão com o Cristo da cruz e não com a cruz do Cristo. Então a cruz, como madeiro, ela não tem nenhum valor a não ser rememorizar de que nós um dia tivemos alguém que entregou a sua própria vida e que ali ele morreu, ressuscitou e está vivo em nossos corações. Portanto, esta cruz, ela representa sim um símbolo de uma vitória extraordinária, tanto é que ela está vazia, mas esta vitória começa agora como ícone a ser celebrado depois da reforma com mais ênfase. E hoje, por incrivelmente, hoje mesmo, no mês de maio, na primeira semana de maio, a maior parte da Europa, Roma, Espanha, Portugal, eles celebram a Semana da Cruz. Mas a celebra de forma a adorar a cruz, adorar uma madeira. Não é isto que a Bíblia diz. Agora vamos olhar um pouquinho, por exemplo, para a história da madeira, da árvore que gerou a cruz, que trouxe o maior sofrimento da humanidade em um homem, sendo ele Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá no Éden, o primeiro compromisso de Adão foi cuidar da árvore, cuidar das árvores, cuidar do jardim. Ali estava a árvore da vida. Assim como Adão, o primeiro pecador, Jesus Cristo, nosso restaurador, lá no jardim do Éden, também contemplou uma árvore. Mas nas grandes alianças divinas, nós sempre observamos a presença da árvore. Por exemplo, a primeira aliança, que é a aliança edêmica, ou seja, antes de Adão, Deus estabeleceu que teria árvores, frutos e etc., e que Adão deveria cuidar. Na aliança com Adão, a aliança adâmica, Deus também estabelece o relacionamento com a natureza. Séculos mais tarde, quando Deus olha para Noé, diz: Noé, haverá necessidade que você faça uma arca. E esta arca era a sua matéria-prima, a árvore. Alguns séculos mais tarde, Deus se encontra com Abraão e diz: Abraão, ofereça para mim o melhor que você tiver. E Abraão então pega o seu filho, vai, e naquele momento Abraão pega galhos para oferecer o sacrifício do seu filho. Mas alguns séculos depois, Deus, quando olha para Salomão e olha para Davi, eles dizem assim: nós precisamos construir o tabernáculo. Aliás, aí foi na época de Moisés, quando Deus olha para Moisés, Deus estabelece que Moisés refaça a aliança com Deus através da aliança mosaica, e também Deus indica a árvore. Com Salomão e com Davi, da mesma forma, Deus mostra
a árvore. E a nova aliança, que é a aliança messiânica, lá na manjedoura, quando Jesus Cristo é acolhido pela primeira vez, a manjedoura é uma árvore que foi talhada como um tacho de alimento para animais, e ali Jesus Cristo é acolhido. Mas no jardim do Éden, ou no Gólgota, lá está o sofrimento, e o sofrimento vem através de uma árvore que se transforma em uma cruz. Então, quando nós olhamos esta realidade da cruz de Cristo e das intenções divinas, nós precisamos entender que existe sim uma beleza profética na cruz de Cristo. E esta beleza profética é o que nos chama. Quem é nascido da lei, obviamente perece sob a lei mosaica, a lei judaica. Quem é nascido da graça, obviamente experimenta e vive graciosamente a graça de Deus. E esta cruz, que está ligada com a graça de Deus, foi razão para que houvesse assim uma distinção teológica fortíssima entre Agostinho, entre os calvinistas, entre os arminianistas e até entre a Igreja Batista do Sul e do Norte. Por quê? Porque estes teólogos, historiadores, filósofos, estudiosos diziam que a graça proveniente da cruz era suficiente, que não precisava de mais absolutamente nada. Mas os nossos irmãos antepassados da Igreja Batista do Norte, eles disseram: não, a graça é vinda de Deus, é proveniente da cruz, mas a graça não é estática. A graça não é morta, a graça ela é praticidade, a graça ela é movimento, a graça é vida cristã. Não existe graça estática, não existe graça morta. A graça é fé, a graça é redenção, a graça é salvação, a graça é justificação, a graça é glorificação. A graça sempre foi e sempre será superior à lei mosaica. Por quê? Porque a graça, ela tem a fonte principal em alguém que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. É de graça, mas o preço foi altíssimo. A graça do Senhor, ela nos permite caminharmos pela eternidade. A graça do Senhor, ela nos permite caminharmos como filhos. E aqui está o cerne desta mensagem. A visão profética, a beleza profética da cruz está exatamente em que eu e você estávamos condenados a perecer para sempre no inferno. Eu e você não tínhamos uma identidade, e a graça do Senhor nos transforma, conforme o texto que lemos no início, nos transforma em filhos amados do Pai. E como filho, nós somos herdeiro. Filho herdeiro. E a cruz, ela nos aponta pelo menos 7 características do herdeiro. Por exemplo, nós somos herdeiro por causa de Deus. Nós somos herdeiro por meio de Jesus Cristo. Eu sou herdeiro através do Espírito Santo de Deus. Eu sou herdeiro pela validação do verbo vivo, da palavra de Deus. Eu sou herdeiro pela graça manifestada. Você é herdeiro pela salvação diária em Cristo Jesus. Eu e você somos herdeiros, e em breve experimentaremos a grande e extraordinária glorificação que acontecerá, a revelação plena da nossa filiação em Cristo Jesus. Tudo isto passa pela cruz. Tudo isto passa pela forma como eu e você optamos em carregar a nossa cruz. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Veja o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz nesta noite. Pois a mensagem da cruz, de que cruz estamos falando? Estamos falando da cruz que começa lá no Éden e finaliza lá no Gólgota. Estamos falando da cruz
que perpassa a maioria das alianças de Deus com a humanidade. Estamos falando da cruz que eu e você escolhemos carregar por meio de Jesus Cristo. Esta cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? Para nós, filhos herdeiros, a cruz de Cristo, ela é poder de Deus. E se é poder de Deus, ela conecta a eternidade, conecta aquilo que é sempre eterno, conecta aquilo que era, que é e que sempre será com a minha vida e com a sua vida. E por esta razão, como filhos de Deus, jamais, 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 jamais deveremos abandonar a nossa cruz, porque a cruz é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, e assim sucessivamente. Hoje pela manhã nós ouvimos uma palavra extraordinária: sem oração não há comunhão, sem jejum não há comunhão, sem Bíblia não há comunhão, sem carregar a cruz não há poder de Deus. E ponto final, porque a cruz de Cristo, ela se manifesta em nossas vidas, no nosso cristianismo cotidiano, ela se manifesta com o poder de Deus. Com o poder de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o espetáculo da maldição, daquilo que parece horrível, sofredor, daquilo que foi e é considerado pelos cientistas o maior sofrimento, o maior e mais horrível estilo de se terminar a vida, é a cruz. A cruz, ela é tão sofredora, que nenhuma outra morte pode ser comparada à morte de cruz. Quem recebia o julgamento ia ser executado através deste formato, às vezes poderia levar 3 dias em agonia, em dor, os músculos se estendem, as dores, a dificuldade para respirar. É disto que o apóstolo Paulo está dizendo, mas o apóstolo Paulo diz que o maldito madeiro da cruz, conforme Deuteronômio 21:8, o maldito poder deste sofrimento, a execração pública, o espetáculo de maldição, tudo isto é usado como sendo o bisturi cirúrgico de Deus. O que significa isso? Significa que a beleza profética da cruz é o propósito de Deus para revelar de forma minuciosa o que eu e você deveríamos perecer ou sofrer, mas o profeta Isaías deixa muito claro que Jesus disse: não, eles não irão sofrer, eu irei sofrer por eles. Não há justificativa para nenhum ser humano dizer que sofreu mais do que Jesus Cristo. Nenhum ser humano terá ou tem autonomia, ou já teve autonomia para dizer que sofreu mais do que Cristo. Porque esta ação, este espetáculo de maldição é o extremo que existe no quesito sofrimento. E foi por isso que desde os primórdios Deus estabeleceu que a morte do seu único filho seria a morte pela cruz. Porque não abre exceção, não abre brecha, não abre nenhuma oportunidade para que eu e você futuramente, diante do trono de Deus, que nós possamos querer uma justificativa e dizer: Senhor, não carreguei a minha cruz porque eu não tive um exemplo. Senhor, eu optei por não te seguir porque não houve um exemplo. Na realidade, Deus usa este bisturi de forma cirúrgica para mostrar que eu e você precisamos caminhar pelo menos por 7 situações: disciplina, sacrifício, dedicação, substituição, redenção, sofrimento, vida plena em Cristo Jesus, e tudo isto é para nós. Para nós, servo de Deus. Não existe cruz na sua vida
se não houver disciplina. Disciplina na leitura, disciplina na oração, disciplina no caminhar com Cristo e no seu cristianismo. Não existe cruz de Cristo se não houver sacrifício. Sacrifício é sacrificar o velho homem, sacrificar a velha mulher, é entregar-se a um propósito, é entregar-se ao plano de Deus, é ser servo, é ser não apenas servo, mas ser filho, herdeiro de Deus. Tomar a sua cruz é viver o poder de Deus. Eu e você precisamos sim sacrificar a carne, abandonar o pecado e seguir a beleza profética da cruz, porque é na cruz de Cristo que o poder do Evangelho se manifesta através de nossas vidas. É na cruz de Cristo que nós encontramos a redenção. Somos redimidos, lavados. Então trata-se não apenas de contemplar o sofrimento de Cristo, mas a glória, a sabedoria, o amor, a revelação de Deus a mim e a você. Às vezes em oração, eu já tenho este hábito há alguns anos, e algumas pessoas perguntam: pastor, por que o senhor ora de madrugada? Porque quando o Senhor me tornou milionário, o Senhor me tornou milionário de madrugada. De madrugada. Quando eu morava na América, 27 anos, eu já tinha o meu primeiro milhão. E eu trabalhava 22 horas por dia. 22 horas por dia. Mas o momento em que eu fiquei rico mesmo foi de madrugada. Trabalhava de madrugada. E um dia eu falei: Senhor, não é justo. O Senhor me prosperou de madrugada e hoje eu estou dormindo bem de madrugada, eu quero agora me entregar de madrugada. Então já faz uns 6 anos, nós estávamos em uma fazenda lá no Goiás, eu e meu irmão, tinha uma plantação de soja e ele aplicou um veneno errado naquela soja e a tendência era perder tudo, absolutamente tudo. E tinha um investimento alto. Aí de madrugada nós levantamos, fomos para o meio da plantação e começamos a orar e pedir que o Senhor isentasse aquele veneno. E mesmo assim nós colhemos ainda aquela soja, foi uma colheita muito boa. Mas naquele dia eu falei: Senhor, eu quero te encontrar de madrugada. Estar aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz existe dedicação, disciplina, você sacrifica a carne, você se entrega, mas você vive o poder de Deus. Você vive algo exponencial, algo diferenciado quando eu e você optamos por vivermos a beleza profética da cruz. E é tão interessante porque esta cruz representa a árvore da vida, representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, representa a árvore da sabedoria, representa a árvore da videira verdadeira, conforme João 15, representa a árvore da justiça e da prosperidade, conforme o profeta Jeremias nos diz, lá no capítulo 17, a cruz de Cristo como árvore, ela é representada em Atos capítulo 5, Gálatas capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Veja comigo Atos capítulo 5, versículo 30, veja o que diz aí, e vamos ler também 1 Pedro 2, 24. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspenderam em um madeiro. Um madeiro proveniente de uma árvore. 1 Pedro 2, 24. Veja o que diz aí. Ele mesmo levou o corpo, ou levou no corpo, os nossos, os meus, os seus pecados, sobre onde? Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para quê? Para a justiça. Por suas feridas, eu e você somos curados, sarados. É na cruz de Cristo que acontece o maior dos milagres, que é o milagre da manifestação
do poder de Deus curando, restaurando, renovando, santificando, renovando a nossa aliança com Ele. É por esta razão que a cruz de Cristo, ela é colocada pelo profeta Isaías como experimentando os servos sofredores. Isaías 53, ele descreve que o Messias, o sofredor, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E o profeta Isaías aponta diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo nesta cruz. Mas o Salmo 22 descreve de forma absoluta e precisa a forma como Jesus Cristo sofrera na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E Jeremias capítulo 17, versículo 8, veja o que diz aí este texto. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Olha, se eu fosse um artista contemporâneo, eu usaria a inteligência artificial, porque o artista contemporâneo tem esta ferramenta, e solicitaria: desenhe para mim este versículo. Com certeza, esta obra de arte representaria a graça de Deus, representaria o filho que foi encontrado mesmo em perdição. Com certeza encontraria a ovelha perdida ou a dracma perdida. Em outras palavras, a beleza profética da cruz é transformadora. Ela pega um pecador perdido, um que sem nome, que não tem identidade, e traz para a sua presença e a transforma em filho querido, filho amado. Esta é a beleza espiritual e profética que Jesus Cristo conquistou para nós. Amor extremo, amor inexplicável, justiça e misericórdia, graça e compaixão, esperança para o desesperançado. Oh, meu irmão e minha irmã, existe aqui algumas características para concluirmos esta beleza profética da cruz. A árvore, ela é mencionada na Bíblia por várias e várias situações. E tem um propósito de Deus em mencionar a árvore. Por quê? Porque a árvore, ela vive, sobrevive, ela germina, cresce, vive e sobrevive da luz para realizar a fotossíntese, crescer. E nós, os servos de Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus, automaticamente, nós recebemos o impacto celestial e crescemos, desenvolvemos, nós amadurecemos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque a luz da eternidade brilha em nossos corações. Quando João Batista começa o seu ministério, João Batista deixa muito claro: eu não sou a luz, apesar de ser apenas uma fagulha, a luz virá, a luz brilhará, a luz verdadeira, o Messias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o Deus forte, o Criador dos céus e da terra. O sol não pode com ele, porque a sua luz brilhará mais do que o sol, e é esta luz que me sustenta. É esta luz que me sustenta. E é por isso que eu e você carregamos a nossa cruz de cada dia, que é poder de Deus. Mas a árvore também, ela estabelece as suas raízes. Eu e você não temos outro caminho a não ser estabelecermos em Cristo Jesus a raiz da vida cristã.
A Bíblia deixa muito claro que nós fomos chamados para nos firmarmos os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. E não é apenas a pontinha dos pés, mas é a nossa, eu não sei como é que é o nome disso aqui dentro da anatomia, mas enfim, a parte de baixo da perna. Não me lembro dessa anatomia aqui, mas nós estamos firmados em Cristo. Firmados como a palmeira. Por quê? Porque a raiz está profunda. E é tão interessante quando somos comparados à palmeira. Por quê? Porque a palmeira, ela é possível, ela suporta os ventos. O vento vem para a esquerda, ela inclina, mas não quebra. O vento vem pela frente, ela inclina e não quebra. O vento vem pela direita, inclina, mas não quebra. Quando eu e você passamos pela cruz de Cristo, quando nós tomamos a cruz de Cristo, o vento pode vir pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, mas nós estamos firmados na rocha que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A tempestade passa, mas eu permaneço, porque estou arraigado em Cristo Jesus pela cruz do Calvário. Não há outro termo, não há meio termo. Satanás se levanta, as potestades se levantam. A Bíblia diz muito claro que a nossa guerra aqui não é um contra o outro, mas é no nível celestial. Mas nós estamos firmados, enraizados em Cristo Jesus. Eu gosto muito de terra. E às vezes, quando a turbulência é meio tremenda, eu vou lá para o nosso pedacinho de terra, uma chacrinha, e eu me ajoelho lá no meio das plantas cítricas, das árvores, das laranjeiras, e vou retirar aquilo que nós chamamos de praga. Mas eu me ajoelho mesmo. E começa a orar e retirar aquelas pragas. E uma coisa que eu observo naquelas ervas daninhas, naquelas pragas, é que elas não têm raízes sólidas. Por isso é fácil eu me ajoelhar e tirá-las. Eu não consigo de forma nenhuma tirar uma árvore já formosa que está lá estabelecida. Não posso e não consigo e não quero e não farei isso. Que o IBAMA ouça que eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Mas o fato é que a raiz determina a nossa condição de estabilidade em Cristo Jesus. Se você não tem raiz na palavra, na comunhão com o Espírito Santo, se você não tem raiz no direcionamento que o Espírito Santo tem para a sua vida, hoje é um momento de você ouvir este desafio e começar a criar raiz. Eu preciso estabelecer a minha vida, o meu projeto, os meus pensamentos cativos aos pés da cruz de Cristo. Eu preciso crescer em Cristo, mas o primeiro crescimento é para baixo. Eu aconselhei um colega aqui de ministério há algum tempo atrás. Pastor, eu faço isso, faço aquilo, ninguém me vê. Pastor, o senhor tem visto aí, eu estou fazendo isso na obra, eu sou voluntário. Falei, irmão, o Senhor não te chamou para o holofote. O Senhor não te chamou para aparecer. O seu momento agora é raiz, é crescer para baixo. Quando você estiver substancialmente preparado, as suas raízes estabelecidas em Cristo Jesus, então o Espírito Santo de Deus colocará sobre você a luz eterna e você irá brilhar para Ele, por meio dEle e através dEle, ponto final. E isso é para você. Não pense você que está esquecido, que você está largado, está ao léu. O seu tempo agora é tempo de crescer raiz. Estabeleça como esta árvore frondosa, estabeleça como árvore que está arraigada. Veja o que diz aí Gálatas 5, versículo 22 ao versículo 23, para que nós possamos ver esta outra característica da árvore.
produzir frutos. O Senhor nos chamou, conforme João 15, o Senhor nos chamou para que venhamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos desta cidade, o apóstolo Paulo diz assim, olha, entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor. Ame. Ame de forma incondicional. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Que diferença faz amar o amigo? Ame aquele que te persegue. Eu recebi um Reels, sei lá, acho que é Reels mesmo, um negócio do Instagram lá, um irmão pregando no metrô nos Estados Unidos, coisa assim, extraordinária, porque lá não é tão comum. Mas um irmão pregando e de repente levanta um homem de quase 2 metros, daquele estruturalmente, fisicamente estabelecido. Você vê que o cara era de academia, meio Danilo assim, né? meio gigantesco. O cara levantou e mandou o pregador calar a boca, e ele não calou, ele abriu a mão assim, pá, no rosto daquele indivíduo, nos Estados Unidos. Pensei, meu Deus, esse camarada, por mais que ele seja grande, é louco, porque nos Estados Unidos tem uma regra, você pode falar, só não toque. Se tocou, tem cadeia, né? E aí aquele tapa no rosto, e aquele pregador parou o metrô, a estação, aquele vagão, todo mundo deu aquela... Aí o pregador chegou nele, ele sentou, aí ele viu, caiu na real o que ele tinha feito. Aí o pregador chegou e falou, agora você vai ter que bater na outra face. Bate na outra face, porque eu vou continuar pregando. Jesus morreu lá na cruz por você. Vai, bate na outra face. Eu quero dizer para você e para todos que estão aqui, que é o amor de Jesus. E ele continuou pregando, e aquele moço tão grande começou a chorar. E com certeza houve ali um momento de reconciliação. Mas o fato é que o amor é estabelecido para que possamos viver, praticar a alegria. Alegria. Oh, eu lembro do pastor Idecásio Takayama, um excelente, maravilhoso pregador, um excelente político, um servo de Deus, e ele tinha uma das suas mensagens, ele dizia a mensagem do crente delegado. Crente delegado, nós não precisamos de servos e servas de Deus que vivem literalmente na tristeza, cara sempre fechada. Eu sou bravo, eu sou valente, eu sou forte, eu sou temeroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, vivamos a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Tudo isso nós conseguimos, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos chama para um propósito de sermos filhos, e como filhos nós temos a missão de produzir frutos dignos, conforme João 15, 16. Não há outra saída para você. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Portanto, vivamos a cada dia a vida de frutos do Espírito Santo. E em último lugar, essas características da beleza profética da cruz. É tão interessante, e antes de mencionar esta última qualidade ou característica de uma árvore, eu quero dizer para você, talvez você não saiba, mas existe no Líbano 16 oliveiras, que é a árvore ícone daquela região, que fizeram o teste naquelas oliveiras, o teste de carbono, e elas têm aproximadamente 5.000 anos. E ainda tem a possibilidade de viver mais 1.000 anos. E a última característica que esta cruz nos proporciona é pensarmos a longo prazo. Pensarmos que a nossa vida, atualmente, ela é como uma nuvem, ela é rápida, é passageira, mas a nossa esperança está na
eternidade. Eu estarei lá nas bodas do Cordeiro, enquanto a tribulação e a grande tribulação acontece aqui, eu estarei lá com o Senhor Jesus Cristo, vida longa ao Filho de Jesus Cristo. Eu estarei lá na Nova Jerusalém, eu estarei quando a Nova Jerusalém descer, e quando começar o milênio, eu estarei lá pela graça salvadora, pela cruz de Cristo, nós estaremos lá. Pense na eternidade, tire a sua mente daquilo que é passageiro e coloque todo o seu potencial naquilo que é eterno, assim como fez Moisés. Assim como fez Moisés. Esta beleza profética da cruz, ela é para ser experimentada por todos nós que somos filhos, herdeiros de Deus. E preste atenção que eu vou repetir novamente para você. Você é, eu sou, nós somos herdeiros por causa do plano e do amor eterno de Deus. Nós somos herdeiros por meio e através de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus através do Espírito Santo que atua em nossos corações. Nós somos herdeiros de Deus porque a palavra diz que somos herdeiros de Deus. O verbo vivo de Deus declara isto. Nós somos herdeiros de Deus porque um dia a graça através de Jesus Cristo foi manifestada e nós vivemos a graça de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, por quê? Porque a salvação foi nos permitida quando o véu se rasgou. O corpo de Cristo, representando o véu, se rasgou de cima a baixo. Nós somos herdeiros de Deus, porque muito em breve, seremos transformados, glorificados, arrebatados. E isto é só para os filhos. É só para os filhos. Esta é a beleza profética da cruz. Por horrenda que seja o ato lá no Gólgota, por pior que seja, mas foi lá que Edmar Moreira foi recebido como filho de Deus. Foi lá que você foi recebido como filho de Deus. Vamos colocar-nos de pé? Talvez alguns de nós que estamos aqui hoje, ou você que nos acompanha pelas mídias sociais, talvez você não compreenda o que significa ser filho. Mas filho é herdeiro, herdeiro experimenta a promessa, herdeiro vive o poder da cruz, herdeiro experimenta o grande amor que foi manifestado a cada um de nós ali na cruz do Calvário. Talvez você ainda não tenha experimentado com maior intensidade essa vivência cristã, talvez você nem saiba o que é a sua cruz de cada dia. Mas retomando, o Senhor Jesus nos chama. Olha, quando nós lemos este texto inicial de Marcos 8:34, o Senhor chamou os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque tomar a cruz de Cristo é viver o poder de Deus. É viver o poder de Deus. E como esta é uma igreja de altar, eu quero desafiar você. Como é que está a sua cruz? Que não é sua. A cruz que o Senhor estabeleceu para que você pudesse viver o poder de Deus. Como é que está o seu relacionamento com o cristianismo e com o Cristo do cristianismo? Pode melhorar? Pode. E você pode nesta noite aceitar este plano extraordinário que Jesus Cristo estabeleceu através da sua própria vida por você. Se você ainda não disse sim para Jesus,
Agora é o tempo oportuno, é agora, não é amanhã, não é depois, não foi ontem, é agora o tempo oportuno. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levantando a sua mão direita e dizendo: eu quero, eu preciso ser transformado em filho do Deus vivo, porque até agora eu sou apenas criatura, mas em Jesus Cristo eu quero ser transformado em filho. Tem alguém? Tem alguém que quer nesta noite aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nesta noite que está nos visitando, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus? Tem alguém? Esta é a sua hora. Esta é a sua hora. É hora de receber a transformação, de receber a chamada para a eternidade. Não tem ninguém nesta noite? Todos nós somos servos de Deus, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Todos nós somos. Não tem ninguém? Hoje é noite de salvação. Não perca esta oportunidade, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te salvar, para te alcançar. Se não tem, nós queremos convidar aqui à frente os irmãos para louvar uma canção. Enquanto eles estarão louvando esta canção tão bela que está sendo solada aí, eu quero convidar você, servo de Deus, para um desafio de tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Pastor, eu preciso de fato ter consciência que Jesus me chamou para viver o seu poder, e o seu poder é o poder da cruz. Vamos cantar esta canção? Enquanto isso, você vem até o altar e nós estaremos orando juntos. Tem alguém que quer nesta noite colocar a sua vida cristã diante do Senhor? Tem alguém que precisa tomar consciência da cruz de Cristo? Ou está tudo bem para você? Está tudo bem o seu sofrimento, a sua cruz, a sua vivência cristã? Está bem? Está maravilhoso? Você não é a pessoa da Netflix, você não é a pessoa das séries, você é a pessoa que ora, você é a pessoa que jejua, você é a pessoa que lê a palavra de Deus. Está tudo perfeito? Tudo muito bom? Não está tendo nenhuma dificuldade? Se você tem alguma dificuldade, hoje é o momento de você apresentar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajude a tomar a minha cruz. Eu quero te seguir, eu quero aprofundar, quero ter um cristianismo sério. Eu quero, Senhor, ir mais e mais, eu quero praticar mais. Todos estamos bem nesta noite? Todos? Se o arrebatamento acontecer agora, estamos perfeitamente maravilhosos diante do Senhor? Não temos nada mais a oferecer? Eu acredito que temos, irmãos. Eu acredito que temos. As prioridades da vida cristã, o preparo para a eternidade, a comunhão, a necessidade do Espírito Santo. Todos nós temos a oportunidade de crescer em Cristo Jesus. E este é o desafio da beleza profética nesta noite. Você não pode voltar para a sua casa como você está. Não pode. Algo novo, algo impactante tem que acontecer pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Algo novo precisa acontecer. Você precisa multiplicar o fruto. Você foi plantado, está plantado em Cristo Jesus para produzir fruto, e fruto digno. Se isso não está acontecendo, venha, chegue aqui.
Vamos cantar bem suave a segunda estrofe e já estaremos orando em nome de Jesus. Castigado em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós celebramos a Ti, Senhor, nesta noite, pela revelação da Tua palavra. Oh Senhor, a Tua morte não foi em vão, Senhor. Nós deveríamos estar ali naquela cruz, mas o Senhor tomou para si mesmo o meu nome, o nosso nome, e ali naquela cruz o Senhor conquistou para nós a vida plena, a vida em liberdade. Ali também o Senhor tomou as nossas enfermidades. Oh Pai, o que faremos nós por tudo isso, Senhor? O que daremos nós por tal sofrimento? Senhor, olha os nossos corações, veja as nossas práticas. Espírito Santo de Deus, esquadrinha, Senhor, os nossos pensamentos. Paizinho querido, diante de uma palavra profética proferida, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, Pai, reaviva a nossa visão, a nossa missão, o propósito de cada um de nós. Pai, leva-nos aos pés da cruz. Faça-nos compreender que viver a cruz é viver o Teu poder. Pai, livra-nos de um cristianismo falido, de um cristianismo estático, de um cristianismo marasmo. Livra-nos, Senhor, nós precisamos viver o poder de Deus, Senhor, através da Tua presença, realizando milagres. E aqui estão os Teus servos, aqueles que estão orando, Senhor, em casa, aqueles que estão orando aqui nesta noite. Reaviva-nos, Senhor, reaviva-nos pelo caminho da santidade, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder da palavra, do poder do Evangelho, do poder da cruz de Cristo. Pai, reaviva-nos, e esta é a nossa oração em dependência, e assim nós fazemos sempre e sempre e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louve ao Senhor, louve ao Senhor.